Bom dia a todos. Semeando amor com amor. Meu nome é Roger Rangel, sou pastor da Igreja Batista Vida na Vida em Cosmos. Nessa manhã fui convidado pelo Marcos a trazer um devocional a todos os participantes desse grupo. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-los pelo trabalho feito, tem sido uma bênção e que Deus continue abençoando todos os mentores e todos os que são contribuintes, ajudando nesse processo. De Gênesis a Apocalipse, tudo converge para um versículo, que está em João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se João 3,16 é o versículo central da Bíblia, 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós vemos a aplicabilidade desse amor. Esse texto ele se divide em 3 etapas, em 3 sessões, mas eu queria ficar apenas e me ater apenas à primeira sessão, que são os 3 primeiros versículos. Ele simplesmente começa a falar sobre o amor. E esse amor ele coloca 4 áreas da realização do homem para que ele seja feliz. No versículo 1, ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele começa a colocar o campo das comunicações. Ele abarca a ideia horizontal da verbalização, da comunicação, a possibilidade de você falar com o próximo, independente da língua que ele fale, mas você é capaz de conversar com ele, você é capaz de se relacionar com ele porque você sabe a linguagem, sabe se comunicar. E em segundo lugar, o segundo nível, ele fala também que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, em sentido horizontal e não horizontal e vertical, eu conseguiria falar com o próprio Deus. E é através de uma linguagem talvez mística, mas tudo isso, ainda que eu tivesse essa condição dos 2 níveis, tanto horizontal como vertical, mas se eu não tivesse amor, o texto diz o texto que eu seria como um metal que soa, como um sino que tine, ou seja, eu seria simplesmente uma pessoa vazia. Em segundo lugar, no segundo versículo, ele diz: ainda que eu tivesse toda a dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Ele simplesmente coloca, o autor e o escritor do texto, Paulo, ele diz simplesmente que ainda que eu tivesse todo o campo científico, ou seja, o campo da área pedagógica, que envolve 3 áreas, e ele coloca no texto a área do futuro, do mistério e do conhecimento. O futuro, o grego eschaton, ele simplesmente diz que ainda que eu tivesse a capacidade de profetizar, ainda que eu tivesse a capacidade de falar antecipadamente o que vai acontecer. Em segundo lugar, ele diz que ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ou seja, ainda que eu conseguisse apontar todas as coisas profundas e conhecesse todas elas. E em terceiro lugar, ele diz que ainda que eu tivesse todo conhecimento, o grego gnosis, ele simplesmente quer dizer, ainda que eu saísse do micro para o macrobiológico, ainda que eu conhecesse da crosta terrestre até o céu e tivesse toda a capacidade do conhecimento, mas se eu não conhecer a Deus e não amar, eu simplesmente não tenho nada, eu nada seria. Em terceiro lugar, ele coloca o campo da credibilidade, que ainda que eu tivesse toda a fé de poder produzir atos miraculosos e remover todos os obstáculos e pudesse resolver todos os problemas por meio da fé, ainda que ela fosse pequena, capaz de transportar os montes, mas se eu não tivesse o amor, eu simplesmente não seria nada. Em quarto lugar, ele coloca o campo das ciências socio-humanas, quando ele diz que ainda que eu tivesse todo o poder de abnegação, a capacidade e a dádiva de pensar nos outros e nos menos afortunados, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, os 3 versículos eles simplesmente convergem num ponto. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu possa fazer a melhor ação do mundo, ainda que eu pudesse agir de forma coerente e fosse belo,
mas se não houver amor nas minhas práticas, eu nada seria. E aí você talvez me perguntaria, como eu posso ter esse amor? A única forma de poder produzir amor, a única forma de poder compartilhar amor é você tendo a Deus na sua vida, porque Deus é o próprio amor. Certa vez um grande cantor, Ivan Lins, ele falou: o amor é eterno enquanto dura. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. Então, falível é a expressão, porque na verdade o amor ele é eterno. Certa vez Casimiro de Abreu, um grande escritor e um grande poeta e que viveu pouco na Terra, ele foi até uma biblioteca e ele viu uma inscrição na porta da biblioteca. E essa inscrição dizia: entre, leia, saia e vença. Eu quero parafrasear esse dito dessa biblioteca para a nossa vida hoje, particular e talvez para mim e para a sua vida. E simplesmente hoje você deve ouvir, guardar, sair e praticar o amor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. É um prazer muito grande estar com cada um de vocês. Fernando Pessoa, ele é um poeta brasileiro e ele certa vez ele disse: o valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade que se vive. Então, que possamos a cada dia ajudar uns aos outros, que esse trabalho semeando amor com amor, que tenho certeza foi produzido por pessoas que querem amar e querem fazer o melhor, possa ser um ministério e um trabalho abençoado, que possam crescer, ajudar pessoas, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, é um prazer imenso conhecê-los, é um prazer imenso poder ministrar essa devocional nesta manhã para você, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a todos que há na sua casa e ao redor da sua casa. Muito obrigado, um bom dia a todos.